Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar pela segunda vez em Cuiabá e uma grande alegria e satisfação poder também rever alguns amigos e, claro, agradecer este amável convite que eu não podia recusar de voltar ao Brasil e, em particular, voltar a Cuiabá. Eu agradeço também o convite que foi dirigido pelo Comitê Organizador deste primeiro Congresso de Direito Eleitoral. Dou os parabéns por este fato, que é muito importante, de facto, o direito eleitoral para o amadurecimento de uma democracia. Sem direito eleitoral não há democracia. Não há uma democracia justa, uma democracia íntegra, uma democracia honesta. E, portanto, agradeço à Sra. Presidente da OAB Seccional do Mato Grosso este convite, também ao Sr. Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e também aos colegas que estão na mesa, o Sr. Presidente Dr. José Renato e os demais colegas. Permitam-me uma palavra também especial ao Dr. Ademar Borges de Paula Silva, que também me acompanhou aqui nos pormenores sempre complexos deste tipo de viagem. Também lhe agradeço em particular a sua simpatia e o cuidado com a minha viagem e agradeço também a presença de todos os alunos que eu vejo nesta sala magnífica, cheia. Também cumprimento os colegas professores, debatedores que aqui estão também comigo, especialistas, se é que é possível, em direito eleitoral ou em geral nas questões do direito constitucional. Eu vou fazer a minha intervenção seguindo aqui o PowerPoint que vos deixo e que tem por título Direito Eleitoral, que desafios? Penso que há várias questões que nós devemos conhecer e a minha perspectiva é um pouco esta. Primeiro, saber como chegámos até aqui, como é o direito eleitoral hoje, porque é que o direito eleitoral hoje tem essas características e também, já agora, olharmos para o futuro e sabermos quais são as questões que neste momento se suscitam e que, de facto, levam à necessidade de repensarmos algumas opções que temos feito em matéria de direito eleitoral. Nem sempre essas questões são questões fáceis, nem sempre são questões unânimes, mas devemos refletir sobre essas questões. Também vos deixo aqui este sumário que podem seguir para melhor acompanhar a minha intervenção. Portanto, falarei sobre estes 12 tópicos. Não se assustem porque não vou ultrapassar 45 minutos, mas penso que são vários assuntos que julgo que sejam importantes aqui tratar e convosco refletir, e em particular com os colegas da mesa, que também são os debatedores. E, portanto, nessa dupla perspectiva, saber o que tem sido o direito eleitoral, a sua importância numa democracia, mas, sobretudo, hoje, quais são os desafios que se colocam a vários problemas que a nossa democracia enfrenta. A democracia hoje, como podemos ver por muitos fenómenos que estão a acontecer no mundo, está ameaçada. Está ameaçada por várias razões. E há coisas que têm que ver com o direito eleitoral. É necessário fazer reformas. É necessário mudar opções. E essas opções temos que pensar quais as melhores e quais os melhores caminhos para chegar aos melhores resultados. Portanto, este será o sumário daquilo que eu vou aqui referir. Em primeiro lugar, talvez, uma questão de contexto histórico, visto que o direito eleitoral faz sentido num Estado constitucional. E penso que todos temos a ideia do que é um Estado constitucional de direito. Aliás, não há talvez expressão mais popular do que aquela que diz que nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso não é apenas um slogan publicitário, bem espero que não seja. É mais do que um slogan, é uma verdade. É um dogma da democracia e, portanto, essa palavra, essa expressão, que está na Constituição brasileira, está na Constituição portuguesa, está em muitas constituições, de facto representa uma síntese daquilo que é hoje a organização política de um Estado contemporâneo. Termos direitos fundamentais, termos uma Constituição escrita, haver separação dos poderes, haver um governo representativo e termos uma república. Eu às vezes falo com os meus alunos, quando lhes explico o que é um Estado constitucional de direito, o que é um Estado de direito, e eles pensam que eu estou a falar de coisas banais, de coisas que são óbvias, mas não são coisas óbvias, porque há 200 anos não tínhamos nada disto.
aquilo que nós hoje achamos que sempre existiu na história, podermos votar, haver a separação dos poderes, haver igualdade entre as pessoas, se é que às vezes há, tudo isso só temos há 200 anos e, portanto, o modo como nós hoje vivemos coletivamente no Estado de Direito é realmente uma conquista recente, uma conquista das revoluções constitucionais, das revoluções liberais e depois também das revoluções sociais que o século XX trouxe depois da questão social. Portanto, o direito eleitoral, o direito de votar, a democracia eleitoral só faz sentido neste contexto do Estado democrático de direito. Depois, claro que o próprio princípio do Estado democrático de direito implica, então, falar em particular na democracia, que é um dos pilares desse Estado de direito. O Estado de direito tem outras coisas, a separação dos poderes, tem os direitos fundamentais, tem o princípio da laicidade e a defesa do pluralismo religioso, mas isso são outros assuntos que dariam para outros congressos. Agora vamos concentrar a nossa atenção no próprio princípio democrático, que implica várias coisas. Implica, desde logo, reconhecer que é o povo titular da democracia. As pessoas não governam em nome de Deus, ou em nome de si próprios, ou em nome de grupos sociais minoritários ou restritos, ou de classes sociais, ou de pessoas iluminadas. Não. Os governantes governam em nome do povo, porque a soberania é uma soberania popular. E o povo, todo ele conta. Analfabetos, pessoas catedráticos, ricos e pobres, homens e mulheres, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de outra etnia, de várias religiões, de várias condições sociais, de várias origens geográficas. E, portanto, na verdade, a soberania popular é uma grande conquista do Estado de Direito Democrático e é ela que, de facto, faz sentido num direito eleitoral verdadeiro. E, claro, que este princípio democrático não surgiu na sua plenitude de repente, porque no século XIX nós sabemos que as nossas Constituições, aliás, a Constituição Portuguesa que mais vigorou no século XIX foi igual à vossa, que vigorou na primeira época histórica do vosso constitucionalismo, a Carta Constitucional de 1824, outorgada pela mesma pessoa, o vosso Dom Pedro I, em Portugal o nosso Dom Pedro IV. Foi a mesma pessoa que, tendo declarado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, depois outorgou a Carta 2 anos depois, mas também em Portugal, em 1826, daria uma Constituição de Portugal, que duraria todo o século XX, até 1910, em Portugal, Dom Pedro IV, portanto, o filho mais velho de Dom João VI. Aliás, em conflito com o irmão, Dom Miguel, que seria derrotado pelo próprio Dom Pedro IV numa guerra civil que houve em Portugal entre 1832 e 1834. Mas eu estou a dizer que durante este primeiro período do século XIX, nem todos podiam votar. Eu até me lembro de um episódio da Constituição Portuguesa de 1822, anterior a esta, em que se dizia que as criadas de servir não podiam votar. Os analfabetos não podiam votar. Portanto, havia uma série de restrições. E, portanto, é verdade que o princípio democrático começou a ser lançado no século XIX. A ideia da eleição como processo ideal para escolher os titulares parlamentares, os titulares do Parlamento, foi uma descoberta muito importante, porque até ao século XVIII não havia eleições. Aliás, não havia repúblicas, só havia monarquias. Portanto, a república também é um fenómeno novo, que no Brasil surgiu com o 15 de novembro de 1889, em Portugal um pouco mais tarde, em 5 de outubro de 1910. Mas quer a ideia da república, quer a ideia de um governo representativo ou de um governo mesmo democrático, de facto começaram no século XIX, mas só no século XX poderiam atingir a plenitude. Aliás, só no século XX é que a mulher pôde votar em todos os países. Aliás, basta pensar num país que nós achamos muito civilizado, e é, mas foi dos últimos países a aceitar o voto das mulheres, no caso da Suíça. A Suíça, as mulheres só puderam votar a partir dos inícios da década de 70 do século XX. Em Portugal puderam votar muito mais cedo do que isso, felizmente. Mas, portanto, para verem que também a própria evolução histórica na passagem do Estado liberal ao Estado social, o Estado Social de Direito, também representou um aperfeiçoamento, uma plenitude do próprio princípio democrático. Bom, mas vamos lá ver então o que é o princípio democrático e o que é que ele pode ter lá dentro. O que é que ele significa? Essencialmente 3 dimensões. Há aqui 3 dimensões do princípio democrático. Quando falamos em democracia, aliás, a expressão democracia é uma expressão de origem grega,
demos, povo, kratos, poder, é o poder do povo, mas a democracia pode ser vista em três perspectivas. Aquela que é mais evidente, aquela que interessa diretamente até este Congresso, é a chamada democracia representativa, ou seja, a democracia que se traduz na possibilidade de o cidadão poder votar, poder escolher os titulares dos cargos públicos, os titulares dos órgãos do governo públicos, seja órgão parlamentar, seja órgão presidencial, chamada democracia representativa, e depois os titulares vão desenvolver um mandato, têm um mandato do povo, não é um mandado, é um mandato do povo, que é uma incumbência, uma tarefa. Depois há várias teorias do mandato imperativo de Jean-Jacques Rousseau, ou o mandato representativo do Emmanuel C.S. Portanto, há várias teorias sobre isso, mas há, digamos, uma tarefa que o político leva a cabo porque foi eleito com base num critério de escolha pessoal e de confiança política. Depois, uma segunda dimensão, que hoje tende a ser até valorizada, mas não tem sido muito valorizada, é a democracia referendária ou plebiscitária. O povo não escolhe apenas através de eleições. O povo também se pronuncia quando vota em referendos, quando vota em plebiscitos. Aliás, no vosso caso, tiveram um importante plebiscito, já tiveram vários, mas um deles, o mais importante, foi para confirmar ou não as opções que foram feitas com a vossa Constituição atual de 5 de outubro de 1988, que foi o plebiscito que teve lugar em 7 de setembro de 1993, salvo erro, em que se perguntou ao povo brasileiro se queria a monarquia ou a república, e se querendo a república, se queria a república presidencial ou a república parlamentar. E, de facto, a votação esmagadora foi no sentido de confirmar a boa opção que foi feita no Congresso, quando aprovou a Constituição de 1988, adotando um sistema republicano com um sistema de governo presidencialista. E, portanto, veem como o plebiscito também se joga para se escolher exatamente, o próprio povo escolher o modo de organizar-se logo ao nível da própria Constituição. Às vezes as coisas não correm bem, porque às vezes os plebiscitos são falsificados, às vezes os plebiscitos servem para perpetuar ditadores. Em muitos países isso aconteceu em Portugal. A nossa única Constituição, nós em Portugal tivemos 6 Constituições, a atual é a 6ª Constituição, 1976, e vejam a ironia da história constitucional portuguesa. A única Constituição portuguesa que foi referendada foi a única que não foi democrática. Foi a Constituição de 33, que foi objeto de um plebiscito, em 1933, precisamente. Mas foi a única que não foi democrática. Tirando as do século XIX, digamos que foram semi-democráticas. Mas esta foi autoritária, foi a Constituição de Salazar, do Estado Novo. Mas foi a única que foi plebiscitada. Mas sabem como é que foi feito o plebiscito? Para já poucos votaram, poucas pessoas podiam votar. E havia um pormenor curioso. Espero que não tenham ideias de trazer para aqui essa invenção portuguesa. É que as abstenções contavam como votos a favor. Portanto, quando as abstenções se consideram votos a favor, estamos todos esclarecidos sobre o caráter democrático do regime. Mas, de facto, na Constituição de 33, as pessoas que se abstivessem estavam de acordo com a Constituição. Portanto, é uma abstenção simpática, não é? Nada. Enfim, todos os políticos hoje certamente gostariam que quem não dissesse nada, tacitamente dissessem que estão de acordo com aquilo que os políticos querem fazer. Felizmente não é assim, espero que nunca seja assim em lado nenhum. E, em terceiro lugar, também temos a chamada democracia participativa, que tem a ver com algo muito importante que hoje discutimos, que tem trazido muitos problemas, que é a discussão política no espaço público. O conceito de espaço público é um conceito novo, um conceito, digamos assim, habermasiano, enfim, da Escola Frankfurt, um conceito que tem sido muito discutido, a ideia da opinião pública, que não é a opinião publicada, mas nós não fazemos democracia só no dia em que vamos votar, ou só no dia em que vamos votar num plebiscito. A democracia é todos os dias, desde o acordar até ao deitar. Bem, alguns também sonham com a democracia, mas durante a noite normalmente não costuma haver sonhos sobre a democracia. Mas todos os dias nós fazemos democracia, como estamos a fazer aqui. E, portanto, a democracia é também a participação dos cidadãos no espaço público, dando as suas opiniões, exprimindo-se
com opiniões políticas através do exercício de direitos fundamentais políticos, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de criação de partidos políticos, a liberdade de criação de associações políticas que podem não ser partidos políticos. Tudo isso faz parte, digamos, de uma verdadeira cultura democrática que deve existir, e é isso que dá, no fundo, o sal, dá o sabor à democracia, é haver uma democracia participativa, madura, forte, verdadeira, honesta, sem insultos, mas viva e atuante e discutindo as opiniões, por mais controversas que elas possam ser. Bom, e então isto leva-nos também ao direito eleitoral, como sendo o tal capítulo do direito especial, razão de ser deste primeiro congresso, que espero que seja o primeiro de muitos, e que aqui no Brasil, para a felicidade dos brasileiros, tem sido muito desenvolvido. Não posso dizer o mesmo em Portugal, porque em Portugal nós temos eleições democráticas, com certeza, honestas, mas o nosso direito eleitoral é mais fraco, é menos denso, tem menos normas. Bem, Portugal também é um país muito menor, somos 10 milhões, temos uma outra estrutura da organização do Estado, não somos um Estado federal, mas de facto o direito eleitoral é o tal capítulo do direito, que eu acho que é mais do que um capítulo do direito constitucional, é no fundo um capítulo do direito no seu conjunto, que agrega várias áreas, porque não é só a questão do direito de votar como um direito fundamental. Há também questões relacionadas com os direitos fundamentais processuais de acesso à justiça. A realização do direito eleitoral também acontece com o Poder Judiciário. Não é apenas perante o Poder Legislativo, não é apenas perante o Poder Executivo. E, portanto, um verdadeiro direito eleitoral, que eu acho que deve ser um direito eleitoral lato sensu, deve incluir muitas outras valências, e é por isso que aqui no Brasil há advogados com muito sucesso, advogados eleitoralistas com muito sucesso, aliás, alguns aqui estão na mesa que me acompanham, portanto, mostrando a complexidade e a necessidade de haver pessoas que se especializem nestas matérias de direito eleitoral. Não posso ver o mesmo em Portugal. O direito eleitoral habitualmente não é uma disciplina que se ensina autonomamente nas faculdades, mas acho que aqui Portugal tem a aprender com o Brasil, no sentido de também dar o devido relevo à disciplina do direito eleitoral. Antes de entrarmos nos vários desafios que eu vos referi, eu queria só lembrar, porque já sabem, mas é só lembrar aqui os grandes princípios que devem animar e devem orientar a aplicação e a interpretação do direito eleitoral. Tem aqui uma lista destes princípios, eu não vou ler todos, mas sabem que o direito eleitoral tem características especiais, é preciso reconhecer. Claro que há coisas que o direito eleitoral tem que são iguais aos outros ramos do direito, o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da tutela judicial, o princípio da conformidade dos atos eleitorais com a Constituição, o princípio da juridicidade e da constitucionalidade, mas depois há três coisas muito importantes do direito eleitoral, pelo menos três. É o princípio da urgência, os atos eleitorais são sempre urgentes, e qualquer dissídio eleitoral tem que ser resolvido com urgência, o que pode complicar muitas vezes a decisão judicial, porque aquilo tem que ser tomado em horas, em dias, no máximo. Depois a questão do princípio da aquisição sucessiva, ou seja, o processo eleitoral, se numa das etapas não houver impugnação, parte-se do pressuposto que fica validado para se passar à segunda etapa. Portanto, quando se tem um protesto a fazer, tem que se fazer o protesto no momento apropriado e não passar à fase seguinte sem ter feito esse protesto. Já agora permito-me aqui um apontamento mais pessoal. Tenho participado em várias consultorias em países africanos de língua portuguesa, já que o Sr. Presidente se referiu a isso, até em várias, a convite de alguns tribunais dos países africanos de língua portuguesa para resolver questões jurídicas eleitorais, e muitas vezes qual é o problema das eleições que correm mal? Porque os delegados dos partidos não impugnam, no próprio ato da votação, não impugnam essa votação. Nós, em África, em Portugal, não temos votação eletrónica, nas urnas eletrónicas. É a votação preenchendo um boletim de voto em papel, com uma caneta. Mas o problema é que, na altura, os delegados não fazem impugnação das irregularidades. Quando o boletim diz que a pessoa votou no partido A e eles dizem que votou no partido B. Portanto, a fraude, assim. Se o delegado não está atento, se não faz impugnação, já perde a oportunidade de fazer a impugnação. Portanto, tem que se impugnar logo no ato, porque depois, mais tarde, já perdeu a legitimidade para fazer essa impugnação. Este é um aspecto. Já agora, o terceiro aspecto muito importante do direito eleitoral é o princípio da contemporaneidade. O que é que se quer dizer?
Verdadeiramente a votação só faz sentido se for feita em coletivo, se for feita ao mesmo tempo. É por isso que as eleições são sempre no mesmo dia em todos os lugares. Votar antes, ou votar depois, ou votar de uma forma desagregada no tempo, isso prejudica a verdade eleitoral, porque o ato eleitoral é um ato político, a eleição é um ato político, mas é um ato político e é um ato coletivo. É um conjunto de vontades individuais que, juntando-se num certo colégio eleitoral, determina a produção de um ato político, que é o ato eleitoral, o ato de eleger alguém. Mas esse ato tem que ser feito no mesmo dia. Portanto, há aqui uma ideia de contemporaneidade, por uma questão de igualdade, por uma questão também de igualdade de informação e por uma questão de respeito por todas as candidaturas e por ninguém ser influenciado porque votou antes ou porque votou depois. Esta questão tem sido muito discutida em Portugal. Nós temos o voto antecipado. A questão colocou-se muito também por causa da pandemia, e depois aí levantou-se o problema que é o voto eletrónico, já vou passar sobre isso. Mas, portanto, quer dizer, admito que possa haver exceções ao princípio da contemporaneidade, mas, na verdade, um ato eleitoral tem que ser feito no mesmo dia para que todos estejam em condições de igualdade e para não haver aqui desequilíbrios na expressão da vontade eleitoral, que deve ser vista no seu conjunto, de acordo com os colégios eleitorais respectivos. Agora vamos ver, então, os desafios que eu vos proponho, talvez aqui 5 desafios. A questão das fontes do direito eleitoral, os órgãos eletivos a que se aplica o sistema, os sistemas eleitorais escolhidos, o procedimento, o exercício do sufrágio e o controle eleitoral. São, digamos, estes 5 temas que eu gostaria aqui de referir com brevidade. O tempo vai passando, mas temos tempo. Em primeiro lugar, a questão das fontes do direito eleitoral. Bem, o direito eleitoral é talvez dos direitos mais constitucionalizados que há. Eu sei que nós hoje, os constitucionalistas sobretudo, estamos muito felizes porque achamos que o direito constitucional está em toda a parte. Nós temos assim uma visão, eu diria, panteísta do direito constitucional. Para os panteístas, Deus está em toda a parte. Está na formiga, está na flor, está na rocha. Nós, os constitucionalistas, também somos panteístas. Achamos que o direito constitucional está em toda a parte. Está em todos os ramos do direito, o que até é verdade, já agora. Mas aqui no direito eleitoral é mesmo verdade, porque, de facto, o direito eleitoral está na Constituição e está em muitos outros ramos do direito. Hoje sabemos que se fala no neoconstitucionalismo, na irradiação da Constituição para todos os ramos do direito, não só o direito público, mas também o direito privado. Aliás, o Brasil tem sido um dos principais países que tem impulsionado essa visão do neoconstitucionalismo, que eu acho particularmente interessante. Mas, não obstante o facto do direito constitucional o direito eleitoral estar na Constituição, em grande medida, densificado, sim, há depois questões importantes em 2 aspectos. Primeiro, hoje, mais do que nunca, o direito eleitoral é condicionado pelo direito internacional público. Nós hoje vemos os Estados cada vez mais controlados e fiscalizados por instâncias internacionais. A International Transparency, por exemplo, ONGs que observam os países e depois verificam se as eleições foram justas ou não foram justas. As Nações Unidas fazem isso, com muitos países, sobretudo os países africanos, e dão a sua opinião. Alguns acham que é uma interferência nos assuntos internos. Outros acham que é a única maneira de ter alguém que de fora, com isenção e imparcialidade, diga a verdade sobre uma das eleições que foram fruto de uma fraude. Portanto, mas hoje é evidente que o direito eleitoral também tem de ter uma dimensão internacional para proteger os cidadãos, para garantir princípios de igualdade e de liberdade e para, até muitas vezes, haver observação internacional. Muitos países têm mecanismos de observação internacional para garantir essa mesma igualdade. Portanto, esse é um aspecto importante. Aliás, nos últimos tempos, há um conjunto de juristas, de língua portuguesa e não só, que têm promovido uma ideia que eu acho interessante, particularmente interessante. Qual é? De criar um Tribunal Internacional Constitucional. Nós já temos um Tribunal Penal Internacional, lá vai andando, com algumas dificuldades. Temos vários tribunais internacionais de direitos humanos, aqui na América, Tribunal Europeu na Europa, Tribunal Africano na África, mas falta um Tribunal Constitucional Internacional. Qual seria a sua função? A principal delas era fiscalizar os atos eleitorais dos Estados. Mas um tribunal, não um organismo administrativo, não uma ONG que às vezes são manipuladas por certos interesses não confessáveis. E, portanto, a criação de um tribunal
internacional constitucional, ou ao contrário do Tribunal Constitucional Internacional, seria importante para termos, numa instância judicial internacional, avaliar a fiabilidade e a integridade das eleições feitas nos vários países, sobretudo aqueles que não têm mostrado realmente serem países que garantam a justiça eleitoral. Não é o caso do Brasil, não é o caso de Portugal, mas estou-me a referir sobretudo a países cujas democracias têm vindo a afirmar-se com dificuldade. Mas, portanto, há esta ideia que tem sido divulgada da criação de um Tribunal Internacional Constitucional. Penso que é uma ideia também interessante e que pode ser útil. E nessa matéria das fontes, há aqui outro aspecto também que eu gostaria de referir, que o Brasil nesse aspecto vai muito à frente, que é haver um código eleitoral. Ora, em Portugal isso não existe. Aliás, nos países de língua portuguesa, o único país que tem um código eleitoral é Cabo Verde. Agora, os outros não têm, nem Angola, nem Moçambique, nem a Guiné-Bissau, nem São Tomé e Príncipe, nem Timor-Leste. Não têm nenhum código eleitoral. Tem um conjunto disperso de leis que são todas iguais em 80% das normas, só mudam depois o sistema do órgão que está em causa, se é o Parlamento, se é o Presidente, se são os órgãos autárquicos, mas penso que seria muito mais lógico haver um código eleitoral, uma lei única, que tem uma parte geral e depois tem capítulos para cada uma das eleições em particular, porque, na verdade, o procedimento eleitoral tem aspectos como um sistema dogmática comum. Não vale a pena estarmos a repetir leis sem nenhum sentido. E, portanto, dou os parabéns ao Brasil por ter realmente um código eleitoral. Tomara eu que Portugal se pudesse inspirar no Brasil também para termos em Portugal um código eleitoral. Já o defendi várias vezes. Isso, por acaso, foi já feito no Cabo Verde, portanto, uma antiga colónia que já ultrapassou Portugal nesta ótica pós-colonial, porque tem um código eleitoral, mas, na verdade, em Portugal ainda temos um problema complicado para resolver do ponto de vista da estabilidade da legislação eleitoral. Depois, o segundo tema que eu queria aqui referir, o segundo desafio, relaciona-se com o modo como os órgãos são escolhidos num regime democrático. Portanto, se nós temos um Estado democrático de direito, claro que é o princípio democrático, a escolha democrática que deve permear as escolhas que são feitas pelos vários órgãos. Ora, aqui, o que é que nós temos verificado? Temos verificado que, de facto, o sistema de escolha eletiva, portanto, a eleição, vai-se propagando para os vários níveis do Estado. Claro que não há nenhum problema em relação à escolha por eleição do Presidente ou do Congresso, portanto, os órgãos principais do Estado, mas, na verdade, hoje o princípio democrático vai-se alargando também a órgãos autárquicos. Aliás, daqui a poucos meses vão ter as eleições municipais, em outubro deste ano, 4 em 4 anos, intercaladas com as eleições para os outros órgãos federais, estaduais. Portanto, tem, então, nesse caso, a ideia hoje é de alargar cada vez mais a possibilidade de aplicar o princípio eleitoral, a escolha eleitoral, a vários órgãos. Mas eu diria que essa questão pode ser discutida noutras instâncias, não apenas naquelas em que já existe. Por exemplo, também existir escolha eleitoral para tribunais, para juízes. No vosso caso, no STF, os juízes são escolhidos por nomeação presidencial com o acordo do Senado. Por que não uma eleição pelo Congresso? Ou por que não uma partilha de poder entre o Presidente da República e o Congresso? Nós temos, em Portugal e na Europa, vários problemas em relação aos nossos tribunais constitucionais, que é o equivalente aqui ao vosso Supremo Tribunal Federal. E não nos conseguimos entender, porque no caso português, o sistema, nós temos um Tribunal Constitucional com 13 juízes, 10 são eleitos pela Assembleia da República por maioria de 2/3 e 3 são cooptados. Mas há pessoas que cada vez mais têm insistido em que esse poder de designar juízes para o Tribunal Constitucional, é um processo até inverso do Brasil, também devia ser partilhado pelo Presidente da República. Portanto, aqui, enquanto no Brasil é tudo designado, todos são designados pelo Presidente da República, embora haja um consentimento do Congresso, que em geral raramente impede, em Portugal é ao contrário. Tudo é designado pela Assembleia da República e o Presidente não tem poderes nenhuns para designar juízes do Tribunal Constitucional. Devia haver aqui um sistema misto. Metade designados pelo Presidente da República, outra metade designados pelo Congresso ou pelo Parlamento. Penso que isso seria uma maneira, talvez, de equilibrar melhor a própria proveniência dos juízes e, digamos, e das suas mundividências em relação
àquilo que depois vão decidir. Claro que o sistema eleitoral pode ser aplicado noutras instâncias. No caso do direito norte-americano, como sabem, o sistema eleitoral é muito praticado também noutras coisas, até a escolha dos polícias, dos xerifes, por exemplo, na escolha dos procuradores do Ministério Público. Portanto, tem uma vida democrática muito diferente da nossa. Não sei se é melhor, mas penso que nunca se colocou nos devidos termos a questão de saber se poderíamos ou não evoluir para alargar o campo de aplicação também do próprio princípio democrático. Depois, um terceiro aspecto que eu queria aqui referir relaciona-se com os sistemas eleitorais. Aqui, como sabem, há dois grandes sistemas no mundo, os sistemas majoritários e os sistemas proporcionais. No caso inglês, ou mais antigo, o sistema majoritário a uma volta. Depois do sistema francês, é o sistema majoritário duas voltas, estou-me a referir à Assembleia Nacional Francesa, e depois aos sistemas proporcionais. Portugal tem um sistema proporcional, aliás, que influenciou também os países de língua portuguesa, mas aqui vocês têm um sistema proporcional, mas de lista aberta, não de lista fechada, mas depois há várias questões que aqui se têm colocado, e questões complicadas, devo dizer. Nós em Portugal tivemos agora recentemente uma eleição, em 10 de março houve eleições em Portugal, há uma nova maioria, agora de direita, portanto a esquerda foi derrotada, tinha a maioria, aliás, a maioria absoluta de um só partido, que ficou reduzido a 30%, que tinha 42%, passou para 30%, agora há uma maioria de direita, que tem cerca de 140 deputados, salvo erro, nós somos 230 deputados da Assembleia da República, temos um Parlamento único, mas, de facto, mas há questões que se têm colocado nos portugueses de discussão sobre a verdade, não destas eleições, mas a verdade do próprio sistema eleitoral. Porquê? Porque há aqui vários problemas. O principal problema de todos é o desperdício de votos. É que é preciso encontrar um sistema em que seja o mais eficiente possível. Uso aqui o conceito de eficiência, que é um conceito económico, no sentido de evitar, ao outrance, o desperdício de votos. Votos que são dados em alguém que depois nunca consegue eleger nenhum representante, nenhum deputado. Aliás, a notícia que veio de Portugal, nós somos 10 milhões, a notícia é de que 700 mil votos não serviram para nada. Foram 700 mil votos para um caixote do lixo. Porquê? Porque como os deputados são distribuídos por círculos, só os dois partidos mais votados é que conseguem eleger deputados. Mas nós temos 10 ou 20 partidos. Claro, mas quem pertence às minorias, que vota no 5º partido ou no 6º partido, nunca vai eleger ninguém. Porquê? Porque os deputados são tão poucos em cada uma das circunscrições que só os partidos mais votados ganham sempre as eleições. Nem sequer vale a pena os outros partidos mais pequenos fazerem qualquer campanha, porque nunca ganharão. Em certos círculos, por exemplo, estou-me a lembrar de um distrito de Portugal, que é Porto Alegre, que elege 2 deputados. E, portanto, só os 2 maiores partidos é que elegem deputados, só há 2, um para cada um. E, portanto, os outros partidos ficam sempre arredados. Não há nenhum sistema de aproveitamento dos votos em termos nacionais. Isso é um problema que, de facto, pode fragilizar a própria democracia. Depois, outra questão também que se tem colocado é a questão da cláusula barreira, que eu acho que pode prejudicar os pequenos partidos. Eu sei que é um sistema que tem sido usado, é um sistema que permite, no fundo, concentrar os votos dos partidos mais votados para tornar o sistema mais eficiente, mais estável. Aliás, há outros países que até têm sistemas de bonificação para quem fica em primeiro lugar. Digamos, há um género de uma bonificação administrativa para o partido que fica em primeiro lugar, o caso da Itália, o caso da Grécia. Isto é o partido mais votado, mesmo não tendo maioria absoluta, pode ter, digamos, mais 10 ou 20 deputados para ver se chega lá à maioria absoluta para ter um governo estável. Penso que isto é uma manipulação democrática, não pode haver votos atribuídos pela Secretaria. Isso é uma coisa inadmissível. Eu penso que há aqui uma ideia também que nós temos na Europa, aqui no Brasil o sistema é diferente, que é a ideia de que tem que haver maiorias absolutas de um só partido. Não tem de haver. Há as maiorias que houver. Agora, se o povo vota de uma forma fragmentada ou fragmentária em vários partidos, não vamos impor ao povo que haja um partido só com maioria absoluta. Os partidos têm que se entender. Na democracia é um sistema em que os partidos que não têm maioria absoluta têm que fazer coligações, têm que se entender, a bem do governo do país. Portanto, não vejo, digamos, essa ideia um pouco dramática de que se um país, quando não tem maioria absoluta de um só partido, não vai ser bem governado ou será um país votado ao fracasso. Não me parece que isso seja assim.
E depois há um outro aspecto que eu também queria aqui referir, embora não esteja aqui no PowerPoint, que tem a ver com a questão da igualdade de género, que eu por acaso até me esqueci aqui de referir, mas farei aqui uma referência breve. Nós temos em Portugal um sistema que tem vindo a evoluir. Primeiro tínhamos uma lei de 33% para diferentes sexos ou géneros, conforme depois aqui as teorias que queiram utilizar, embora os conceitos não sejam iguais. Agora já é 40%, portanto, no Parlamento, nos órgãos eletivos tem que haver 40% de homens e de mulheres. Aliás, mais do que isso, nós também temos legislação que na administração pública obriga a que nos órgãos de gestão da administração pública, institutos públicos, associações públicas, deva existir uma maioria, um mínimo de 40% de homens e de mulheres. Aliás, mais, eu fui até ao ano passado, por 2 mandatos, Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados de Portugal, e também na Ordem dos Advogados se aplica a regra de 40% nos órgãos colegiais serem homens e mulheres. Eu sei que aqui penso que são 50%, não é? Ou vão ser 50%, mas em Portugal é 40%. Portanto, temos ainda a fazer esse caminho. Aliás, esta legislação nunca foi impugnada por ninguém. Há quem diga, digamos, uma visão mais conservadora, que as cotas são inconstitucionais. Há pessoas que defendem isso. E cotas, neste caso, para sexo e género, como cotas para outros tipos de, digamos, para outras minorias, embora a questão seja diferente, a questão, por exemplo, as minorias das pessoas com deficiência é uma questão diferente, apesar de tudo, ou a questão das minorias, por exemplo, do caso das minorias étnico-raciais, ou minorias religiosas, não é o caso tanto do Brasil ou Portugal, mas é uma questão complexa. As ações, não temos tido ações afirmativas, não tem havido processos de impugnação judicial nesse sentido. O Tribunal Constitucional nunca se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei das cotas, mas de facto é uma questão que divide a opinião pública portuguesa de uma forma, a meu ver, penso que significativa. Mas penso que em Portugal as coisas têm vindo a ser resolvidas de uma forma bastante, digamos, suave, e no fundo as pessoas interiorizaram a necessidade de ter mulheres na vida política. Alguns dizem que as mulheres não vão para a política porque acham que a política não é interessante. Isso é uma visão talvez machista de ver as coisas, porque não é interessante porque as pessoas que estão lá, os homens, não a fazem interessante para elas não entrarem. Também se pode fazer este raciocínio. Mas penso que é um caminho que é preciso fazer, não é só um caminho legislativo, é um caminho também cultural, e penso que isso deve, obviamente, mover toda uma sociedade nesse sentido de evitar o machismo e com certeza que um país é feito de homens e mulheres, aliás 52%, 48% normalmente, 52% de mulheres e 48% de homens é a média, digamos, da população mundial e também em cada um dos países. Mas, portanto, penso que essa questão das cotas é uma questão importante e, sobretudo, é preciso saber como é que se aplica a lei. Não é só obrigar na candidatura, é também obrigar na própria eleição. Porque em Portugal também há fraudes, não é só aqui que há fraudes. Qual é a fraude habitual em Portugal? É colocar-se a mulher em primeiro lugar, que pode ser a esposa do marido que vai em segundo, a mulher é eleita, mas depois renuncia para o marido ficar em primeiro. E, portanto, está o problema resolvido. Mas isto é uma aldrabice, é uma coisa que não deve ser levada a sério e, portanto, deve haver também mecanismos de controle, porque isto é uma fraude eleitoral, pôr lá uma mulher para fingir que se cumpre as cotas, mas depois na prática ela não vai assumir o poder ou não tem os mesmos meios de candidatura, outras coisas que eventualmente possam falar. Bom, mas vamos avançar mais para um quarto desafio, estou quase a terminar, que tem a ver com o próprio procedimento eleitoral, ou seja, como é que as eleições se organizam. Aqui a questão é complexa, porque há várias questões que estão em cima da mesa. Uma delas é o modo como as assembleias de voto se organizam. As assembleias de voto têm que ser próximas das pessoas, não podem estar distantes. Muitas vezes a manipulação eleitoral passa por colocar mesas de voto onde há menos pessoas, onde as pessoas têm mais dificuldade de aceder. Outras vezes é um problema também das autoridades públicas não serem parciais, isto é, um prefeito que está no poder ou um governador que está no poder tem sempre uma vantagem em relação à oposição, porque vai usar toda a sua máquina administrativa para fazer campanha eleitoral. Vai fazer as inaugurações, vai fazer exposições, vai dar subsídios, vai fazer viagens, vai fazer cimeiras, vai fazer tudo aquilo que vem à cabeça para fazer campanha eleitoral.
Ora, é preciso ter regras muito rígidas. Eu sei que no Brasil as regras são bem mais rígidas do que em Portugal. Em Portugal não temos praticamente nada, ou só temos um dever de neutralidade durante a campanha eleitoral, que são duas semanas antes. Antes disso não temos regras nenhumas, e devíamos ter, e acho que aqui temos a aprender com o Brasil, ter regras que, de uma forma muito mais antecipada, imponham um severo dever de imparcialidade e de fiscalização. Depois, outra questão que se pode colocar também nas candidaturas é saber se deve haver eleições primárias para a escolha dos candidatos de cada partido. Agora estamos a assistir aos Estados Unidos, que é realmente uma grande democracia. Viram como os dois candidatos presidenciais se submeteram às eleições primárias. E já estão escolhidos os candidatos, Trump do Partido Republicano e Joe Biden do Partido Democrata. Mas vejam como as coisas são difíceis para eles, porque andam nisto há um ano. Em todos os Estados há uma eleição primária em que cada cidadão vota, pode votar, qualquer cidadão, não é preciso ser militante do Partido Democrata ou do Partido Republicano, mas qualquer cidadão pode ir lá, vota, só pode votar em um partido, não vai escolher o pré-candidato do partido, de dois partidos ao mesmo tempo. Porquê? Porque se eu fosse votar ao mesmo tempo no Democrata e no Republicano, se eu fosse Democrata, escolhia o pior candidato do Republicano e escolhia o melhor candidato Democrata. Não posso fazer isso. Só posso votar num dos partidos. Eu peço o voto num dos partidos onde eu tenho 3 ou 4 pré-candidatos para escolher um. Isto é uma maneira de aproximar os eleitores da própria vida partidária e os partidos não ficam fechados sobre si. Os partidos, na escolha interna que fazem dos seus candidatos, já contam não apenas com a vontade dos seus militantes, mas com a vontade do próprio povo, que, não sendo militante dos partidos, pode votar como se já fosse uma eleição a sério, como se estivesse na reta final do processo eleitoral. Portanto, a questão das eleições primárias é uma questão importante para abrir os partidos à sociedade e para tornar a vida partidária mais controlada do ponto de vista de um controle social e de um controle democrático que pode ser feito por parte dos cidadãos e não deixar certo tipo de candidatos nas mãos de militantes. Depois aparecem candidatos que não têm experiência nenhuma de vida, aparecem candidatos que são apenas funcionários dos partidos, aparecem candidatos que não têm qualquer qualidade, nem nunca tiveram nenhuma experiência de vida, e são puros produtos artificiais do partidarismo, de uma democracia partidária que muitas vezes não traz nada de bom. Depois, ainda em relação ao exercício, agora foi demais, ver se consigo recuperar aqui, em relação ao exercício do direito de sufrágio, que eu queria aqui referir, queria só aqui ajuda para colocar o PowerPoint, a questão do exercício do sufrágio, que é a quinta questão que aqui se coloca. Quais são os vários temas que têm sido aqui discutidos? Um deles tem a ver com a necessidade de os candidatos serem fixados, os candidatos às eleições serem fixados com a devida antecipação, para evitar aquilo que nós chamamos de candidatos paraquedistas. O que é que são os candidatos paraquedistas? São uma pessoa que vive, por exemplo, em Minas Gerais, agora de repente vem para Mato Grosso para ver se é eleito mais facilmente, porque acha que tem aqui mais amigos ou tem mais apoios. Ou alguém que vive, por exemplo, no Pará, vai para o Rio Grande do Sul para ser eleito mais facilmente. Portanto, são os candidatos paraquedistas, são pessoas que aparecem noutro estado ou noutra região, sem qualquer ligação a essa região, para se beneficiarem de certos apoios que têm nessa região, ou apoios que são fabricados, ou apoios que vêm de algum lugar. É preciso, realmente, com antecipação, fixar a residência eleitoral, mas não é uma residência fictícia, tem que ser uma residência que se traduza numa ligação efetiva ao território, àquela cidade ou àquele estado. É preciso provar. Provar o quê? Se a pessoa viveu lá mesmo, se deu lá aulas, se advogou, se as passagens aéreas a pessoa esteve mesmo por lá, quantos dias é que a pessoa lá permaneceu, se tem uma casa, se tem contas de água, de eletricidade, etc. Enfim, não quero aqui também instalar um Estado, digamos, ditatorial de estar a ver a vida privada das pessoas, mas é preciso, com verdade, verificar se há uma residência eleitoral efetiva e não uma residência eleitoral fictícia. Penso que esse é um dos problemas que muitas vezes se coloca. Depois, outra questão é a questão do voto eletrónico. Não na urna, mas eu digo voto à distância, como o home banking, como se faz hoje, fazendo muitas operações bancárias no nosso telemóvel, no nosso computador,
fazemos transferências bancárias, até usamos o MBWay. Também pode haver MBWay para votar. Como é que isso é bom? Não seria uma maneira de aproximar mais as pessoas do voto? Não seria uma maneira de diminuir a abstenção, embora no vosso caso tenham um voto obrigatório? É muito raro no mundo haver voto obrigatório, só há na Bélgica, na Austrália e o Brasil. Os outros países não têm voto obrigatório. Aliás, o país onde há a maior abstenção é nos Estados Unidos da América, ao contrário do que as pessoas pensam. Mas de facto, hoje, com as novas tecnologias, acho que devemos pensar num voto eletrónico, que seja seguro. Eu também sou favorável ao voto obrigatório, mas em Portugal isso é difícil de convencer. Mas além do voto obrigatório, que seja um voto eletrónico, para que as pessoas possam votarem com mais facilidade. Penso que isso seria necessário para, precisamente, poder facilitar a vida das pessoas. E, portanto, acho que essa que era a ideia de haver aqui o chamado voto eletrónico, ou um voto estilo home banking, que era essa a ideia que eu tinha aqui referido. Portanto, este é o desafio do exercício do voto. Para terminar, já vai de longo tempo, vamos agora ao último desafio, o controle dos atos eleitorais. É um tema difícil, porque o controle é sempre um controle limitado. Não basta um controle político, não basta um controle interno, mas é necessário aqui um controle administrativo e, sobretudo, um controle judicial. Aqui, o vosso modelo é um modelo muito diferente dos países de língua portuguesa, um modelo muito diferente de Portugal, porque tem uma justiça eleitoral. Isto é, o Poder Judiciário cuida de todo o processo eleitoral, não só na parte do contencioso, mas também da parte administrativa, da organização das assembleias de voto, do registro das pessoas, o licenciamento, a distribuição das urnas, tudo isso faz parte do Poder Judiciário. Na verdade, os vossos tribunais eleitorais não são só tribunais, são também órgãos de administração eleitoral. Mas nós, em Portugal, temos um sistema diferente. Temos, na parte de organizar as assembleias de voto, fazer os boletins de voto, imprimir os boletins de voto, distribuir, definir as assembleias, de fazer o licenciamento, faz parte do Governo. É o Ministério da Administração Interna que faz esse trabalho, através de um secretariado independente, que tem sido independente apesar de tudo. Os tribunais só intervêm na parte da apresentação das candidaturas e quando há irregularidades ou quando há crimes eleitorais. Mas, digamos, há aqui um sistema dualista, que não é o vosso caso. Há uma parte administrativa pré-eleitoral, que é do Governo, da competência do Governo, e depois há uma parte judicial, que é pós-eleitoral, quando há impugnações e quando há, digamos, crimes que sejam cometidos. Claro que um crime não pode ser resolvido ou sancionado pela administração, mas apenas pelo Poder Judiciário. Mas penso que o modelo brasileiro é um modelo muito famoso em todo o mundo. Mesmo a questão das urnas eletrónicas, já tem havido várias tentativas em Portugal de o fazer, mas o problema é que não há um número de população suficiente e nós ao fim de 2 horas já temos os resultados, enquanto normalmente no Brasil, com 220 milhões, embora não todos os eleitores, provavelmente se estivéssemos à espera da contagem dos votos todos, só 2 dias depois é que teríamos o resultado e assim, 1 segundo depois basta carregar na máquina e temos logo em cada urna eletrónica o resultado eleitoral. Mas, portanto, de toda maneira, penso que pode haver aqui uma conciliação entre o sistema da justiça eleitoral só para a parte contenciosa ou também a justiça eleitoral intervir na parte do processo administrativo. Aliás, em vários países africanos, sobretudo em Angola, tem-se pensado até em um certo sentido sob a influência do Brasil na organização do seu processo eleitoral. E, portanto, com isto termino. Agradeço muito a vossa atenção. Ficam aqui com o meu endereço eletrónico para depois, mais tarde, podermos continuar a conversa de uma forma eletrónica. E deixo também aqui a indicação de alguns livros que, porventura, queiram consultar ou comprar. Eu tenho publicado, sobretudo, na Livraria Almedina, de Portugal, mas também penso que há uma Almedina aqui no Brasil, que tem vindo a crescer. E, sobretudo, aqui os livros que eu gostaria aqui de referir são, essencialmente, 2, que são os principais manuais que tenho publicado. O Manual de Direito Internacional Público, está aqui, e este, que era o outro, que era o Manual de Direito Constitucional. E, portanto, muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso cuidado e muitos sucessos para todos nas vossas atividades. Muito obrigado.
raciocínio do professor Hélio. A gente leciona na direito eleitoral na graduação, acho que aqui teve matéria no semestre todo muito bem condensada, né? Uma qualidade extrema. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao debatedor, doutor Ademar Silva. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar todo mundo em nome do nosso presidente, professor Hélio, em nome do qual agradeço uma vez mais a presença do professor Jorge, sumidade na área de direito constitucional e internacional. Obrigado, professor, pela oportunidade, pela palestra. E nesse momento, atendo ao que o senhor falou e também a uma das questões mais latentes hoje em dia no direito eleitoral, principalmente na academia, que é a questão de uma maior igualdade de gênero. Sobre essa perspectiva, sobre o sistema eleitoral brasileiro das eleições proporcionais, onde o Brasil adota a lista fechada, o senhor entende que a modificação desse sistema para uma possível lista flexível, lista aberta, melhoraria essa questão de equidade de gênero? Por exemplo, tem países onde se adota a lista fechada, eles sempre trazem a obrigatoriedade de alternância de gênero. Então, se você começa com gênero masculino, depois feminino, o senhor acha que a adoção desse sistema, a alteração até mesmo então a lista flexível, poderia melhorar a questão de igualdade de gênero dentro do que o senhor tem visto pelo mundo? Essa é a primeira ponderação. Muito obrigado, doutor Ademar. Sim, isso é um tema importante e por aquilo que eu também vou sabendo aqui do Brasil, penso que há aqui uma dificuldade, que é haver apenas uma lei de igualdade de género nas candidaturas, mas não no resultado eleitoral. Qual é o sistema em Portugal? É um sistema diferente, é um sistema de lista fechada. Cada partido, vamos imaginar o Círculo de Lisboa, vamos imaginar que é o maior de Portugal, penso que elege à volta de 50 deputados. A nossa Assembleia da República tem 230 deputados. Vou dar este exemplo para se perceber melhor. E, portanto, 230, cada partido apresenta uma lista de deputados candidatos. Portanto, no número de 50, mais 50 suplentes, é obrigatório. E, portanto, cada eleitor vai votar no partido que quiser. Mas não vota nos deputados, vota só no partido, vota só na legenda. E claro, mas a regra da lei da paridade, da igualdade de género, diz que na lista que é apresentada tem de haver sempre 40% de homens e mulheres. Portanto, normalmente é 1, 2, 1, ou 1, 2, ou 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sempre por aí fora. E, portanto, quando é apresentada a lista, como a lista não pode ser alterada, porque não é uma lista aberta, e não são eleitos só aqueles que têm mais votos a título individual, porque só se vota na lista, não na pessoa, não no candidato, só no partido. Portanto, isso aí garante sempre melhor essa igualdade de género. Claro que pode acontecer aquilo que eu referi na minha palestra. Vamos imaginar que um partido em Lisboa elege 4 deputados. Portanto, vamos imaginar que tem a percentagem, tem 10%, por exemplo, elege 5% dos deputados. Elege, por exemplo, 4 deputados. Nesses 4 deputados que apresentou, portanto, os 4 primeiros, claro, pelo menos tem de haver 2 homens e 2 mulheres. Claro que as mulheres, ao serem eleitas, podem desistir e entram os homens que têm a seguir, não é? Mas isso não é assim muito frequente. E, portanto, isto garante sempre, como a lista não pode ser mudada, porque não se contam os votos individuais, mas só os votos na lista fechada, e a lista é inalterável. E, portanto, penso que isto garante à partida, é melhor para garantir essa igualdade de género. Claro que isto é uma desvantagem e que para Portugal, vendo o sistema brasileiro, é uma vantagem. Qual é a vossa vantagem em relação a Portugal? É que aqui vocês votam também no candidato, votam no partido e no candidato. Isso é importante, porque em Portugal nós também temos escolhido outro assunto, já estava referido no PowerPoint, mas esqueci de dizer, que é o chamado voto preferencial. O que é o voto preferencial? É eu poder votar numa lista de um partido, que é fechada, mas escolher um deputado que eu acho que deve estar em primeiro lugar, mas o deputado na lista está em 12º. E, portanto, quando os votos são contados de duas maneiras. Qual o partido que teve votos e, dentro do partido em que se votou, qual o deputado que teve mais votos. Mas não é para o acrescentar ou para tirar, é para mudar a ordem em que ele está na lista. Ele estava em terceiro
ou estava em 10º, mas é um deputado muito popular. As pessoas votaram naquele partido, querem que aquele candidato que está em 10º lugar passe para primeiro. Como o partido só elegeu 5, se ele ficasse em 10º nunca seria eleito, mas como ele foi preferido para primeiro lugar pela maioria dos eleitores, ele passa de 10º para primeiro e é eleito. Portanto, é o chamado voto preferencial, mas dentro da lista fechada, não na lista aberta. Eu penso que é uma maneira, acho que é o sistema dos países nórdicos, uma maneira de tornar o voto mais verdadeiro, mais ajustado com a vontade popular. Agora, penso que aqui no Brasil pode haver realmente uma fraude à igualdade de género, quando apenas se exige uma igualdade nas candidaturas e não uma igualdade nos resultados, que deve ser aplicado aos resultados. Agora, se isso implica a passar para um sistema de lista fechada, não sei. Talvez um sistema misto. Isto é, metade dos deputados serem eleitos em lista fechada e metade em lista aberta. Por exemplo, seria uma solução de compromisso, talvez. Não sei. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eu passo a palavra agora ao Dr. Jackson Coutinho. Bom dia a todos. Professor, aqui no Brasil, nós temos uma justiça eleitoral, vamos dizer assim, representativa. Vou dizer por quê. Nós temos 2 membros, que são 7 membros, compostos por 7 membros, 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 são juízes de carreira do Tribunal de Justiça também, 1 juiz federal e 2 são juízes indicados, juízas da OAB, que passam por uma saladinha no TJ, uma escolha, uma serviço que vai para o presidente da República escolher. Pelo que o senhor me falou, pelo que eu entendi, em Portugal não há uma justiça especializada. O que a gente pode extrair de bom daqui da nossa justiça eleitoral e o que nós podemos extrair de bom da forma de fazer a eleição de Portugal? O tema das qualificações dos juízes nos tribunais, agora em qualquer tribunal, é um tema que está na ordem do dia. Por exemplo, em Portugal nós temos um Tribunal de Contas, não é como os vossos Tribunais de Contas, que são órgãos do Legislativo, embora de controle, ou de controle, usam a expressão controle, mas os Tribunais de Contas não são verdadeiramente poder judicial. Em Portugal são. Nós temos um Tribunal de Contas, que é verdadeiramente um tribunal. Como sabem, no mundo há 2 sistemas, há o sistema de auditoria e o sistema de jurisdição. Os países anglo-saxónicos têm um sistema de General Auditor e os países romano-germânicos têm um sistema em que o Tribunal de Contas é um verdadeiro tribunal. Nós temos esse sistema, mas o nosso Tribunal de Contas, não sei se sabiam, tem economistas, tem auditores, tem gestores, tem pessoas de várias formações, não é só de direito. Tem pessoas de outras graduações, podem ser juízes conselheiros, podem ser ministros de um tribunal superior, um tribunal supremo. E não têm que ser juristas, enquanto para os outros tribunais todos têm que ser juristas, menos para o Tribunal de Contas. Bem, quando tínhamos também um Supremo Tribunal Militar, também podiam ser militares que não tivessem formação jurídica. Mas agora só temos tribunais militares, houve uma revisão constitucional em 97, só temos tribunais militares em tempo de guerra. Em tempo de paz acabamos com os tribunais militares, não temos tribunais militares. Eu sei que aqui no Brasil isso não é viável, já dei várias conferências no Ministério Público Militar em Brasília há uns anos e eu percebi que isso não é viável porque há uma grande dimensão militar das Forças Armadas. Eu penso que isso não é viável, acabar com a justiça militar. Sabem que o problema da justiça militar é que às vezes não é bem assim uma justiça. Ou às vezes, como se diz assim um pouco por brincadeira, com o devido respeito, digamos que a justiça militar está para a justiça, como a música militar está para a música, não é? Não é bem a mesma coisa. E, portanto, às vezes a justiça militar não funciona muito bem porque não tem juristas, sobretudo na parte penal, como sabem, que é um dos ramos mais difíceis. É preciso ter um apurado sentido jurídico para aplicar uma pena, não é uma coisa fácil. Agora, portanto, eu acho que a vossa diversidade na composição é boa, porque traz à decisão pessoas com várias modividências. E também sei que nos vossos tribunais também estaduais pode haver até advogados indicados, o quinto dos advogados, não é? Portanto, tem 20% dos juízes são indicados pela advocacia. Eu acho isso bem. Juristas de mérito.
Isso nós já temos em Portugal, quer no Supremo Tribunal de Justiça, quer no Supremo Tribunal de Justiça. 1/5 dos juízes não podem ser juízes de carreira, nem podem ser magistrados do Ministério Público de carreira. São juristas de mérito, ou advogados ou professores universitários. Portanto, penso que isso é uma questão interessante, essa diversidade. Portanto, como disse, de várias proveniências, portanto, advogados, juízes federais ou juízes estaduais, de várias proveniências. Portanto, penso que isso é bom. A nossa experiência, nesse aspecto, acho que não tem nada a ganhar com ela, porque nós não temos uma justiça especializada. E o que é que nós temos? Vemos muitas vezes que os juízes, quando recebem as candidaturas, se for para Presidente da República, é no Tribunal Constitucional, mas se for para as legislativas, é na capital de cada distrito. Lisboa, Santarém, Setúbal, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, portanto, são as capitais de distrito, são os tribunais de comarca da capital de distrito que recebem as candidaturas. Qual é o problema? É que os juízes detestam apreciar as candidaturas e nem sabem, porque os juízes estão lá com as suas matérias de direito civil, direito penal, não são tribunais de competência especializada e quando vem a altura das eleições, para eles é uma dor de cabeça, porque têm que estar a apreciar a regularidade das candidaturas e não sabem nada de direito eleitoral. Esse é que é o problema. E às vezes cometem erros graves. Depois há recurso para o Tribunal Constitucional, mas cometem erros. E, portanto, penso que é importante aqui uma especialização de juízes eleitorais. Claro que qual é o vosso problema em relação a Portugal? É que, como os tribunais eleitorais são permanentes, há períodos em que não fazem nada, ou fazem menos, ou fazem pouco. E, portanto, no intervalo entre duas eleições, não estou aqui a acusar ninguém de preguiçoso, não é mesmo? Mas a verdade é esta, é que entre 2 em 2 anos não se trabalha todos os dias com a mesma intensidade, temos que reconhecer. Eu sei que as coisas começam muito antes e acabam muito depois. Mas qual é o risco de uma justiça eleitoral exclusiva? É da falta de ocupação dos juízes nos tempos mortos em que não há um processo eleitoral, quer antes, quer depois. Penso que, apesar de tudo, isso se tem vindo a resolver porque o Tribunal acaba por ter funções de natureza administrativa. Mas, portanto, eu acho que a questão, aliás, foi essa a razão de haver esses tempos mortos que levou à extinção dos tribunais militares. Porque, como as Forças Armadas estão em redução, os tribunais militares existiam, mas não faziam nada. Não tinham processos. Era uma corrente diária. Havia juízes que não faziam nada. Ganhavam o seu dinheiro, bom ordenado, bom vencimento, mas não faziam nada. E então resolveu-se acabar com a justiça militar. Não foi só essa razão, também uma razão ideológica, talvez menos sensata, mas essa foi uma razão de ordem prática. Agora, aqui, penso que a questão do Brasil tem outra dimensão, há uma outra complexidade, até porque as regras são muito mais efetivas de controle do processo pré-eleitoral, das candidaturas, do tal dever de imparcialidade das autoridades públicas é mais fiscalizado, e acho que isso justifica que haja uma justiça eleitoral permanente. E claro, com uma diversificação de juízes. Eu talvez aí sugerisse que também o próprio Legislativo pudesse intervir. Porque não também o Legislativo também escolher juízes e não ser só o Poder Executivo ou não ser só o Poder Judiciário ou, neste caso, a Ordem dos Advogados. Porque não também alargar para aqueles que, no fundo, são os destinatários da própria atividade do Tribunal. Quem são os destinatários? São os políticos, são os partidos. Até eles não escolhem ninguém também para estar lá no Tribunal, na Justiça Eleitoral. Por que não? Podiam também escolher um juiz ou 2 juízes. Agora é preciso ver qual é a forma, se é a Assembleia Legislativa, se é o Congresso, depois ter-se de ver essa solução. Obrigado, professor. E, finalmente, eu passo a palavra ao doutor Alistair Batista Vilela, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, nosso debatedor. Bom dia, professor Bacelar, bom dia a todos, a todas. Professor Bacelar, meu questionamento é basicamente como um paradigma. Nós sabemos que Portugal temos o vinho Alentejo e o Douro. Então, sempre existem divergências, mas a minha situação, meu questionamento é respeito à sociedade, o exercício do sufrágio. E a palavra que me chamou a atenção é deslaçamento da democracia. Sabemos aqui no próprio Brasil, nós vivemos um regime militar nos anos 60, 70, chegamos em 82 para diretas já, enfim, passamos por um processo democrático, ainda que com eleições indiretas, mas caminhamos por uma evolução da democracia. A via telemática que Vossa Excelência coloca, trago a área da discussão, as gerações, né? Que nós vivemos nas gerações ainda, com a geração X, Y, Z, estamos na geração alfa, que basicamente quase todos os estudantes e os profissionais que aqui estão convivem com a tecnologia.
E eu gostaria de saber, que eu também sou a favor da tecnologia e votação pelo celular, mas essa palavra, deslançamento da democracia, será que se nós partimos uma eleição por um aplicativo, como Vossa Excelência colocou, traria um deslançamento da democracia com essa sociedade alfa que nós vamos ter que conviver e as gerações Z que estarão no poder? Muito obrigado também pela sua questão. Bem, o deslançamento da democracia é uma coisa mais vasta e tem a ver com o quê? Tem a ver com um fenómeno novo, que é o fenómeno da fragmentação político-partidária. O que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir à crise dos partidos tradicionais. Portanto, as pessoas não se revêem nos partidos tradicionais, cada vez menos. As pessoas procuram partidos mais adequados à sua condição. Partidos, digamos, de nicho de mercado, já não... Claro que há os partidos chamados co-catch parties, não é? Ou até os partidos cartel, enfim, sabemos isto da ciência política. Mas também há, pelo contrário, hoje o eleitor é mais exigente, porque o eleitor é mais informado e mais exigente, e é cada vez mais difícil o eleitor escolher um partido que lhe agrade, porque nenhum deles lhe agrada. Porque se eu fizer um checklist, eu tenho 10 assuntos que eu quero saber qual é o partido que me satisfaz estes 10 assuntos. Vou ver o programa de 10 partidos, dos 10 assuntos, só 2 assuntos é que são tocados pelos 10 partidos, os outros é tudo contra. Então eu não voto em nenhum, ou então voto nos 10. Não posso votar nos 10, só posso votar em um. Mas mesmo votando num, só me identifico dos meus 10 requisitos, só me identifico em 2 ou 3. E, portanto, as pessoas sentem-se afastadas dos partidos porque não representam. E depois os partidos que aparecem, que melhor representam as pessoas, são os partidos de protesto. São os partidos minoritários, que em Portugal aliás têm vindo a aumentar. Os partidos dos animais, tivemos um partido dos animais, da causa animal, da causa ambiental, os partidos das minorias, sejam elas quais forem, partidos contra os imigrantes, também, já agora, enfim, todos ou alguns imigrantes, os imigrantes ilegais, também sabem que é um problema que tem realmente assolado a Europa, sobretudo por causa da guerra no Médio Oriente e a crise africana, e tem havido agora, os partidos contra os imigrantes têm realmente crescido na Europa de uma forma apreciável. Eu não tenho um discurso catastrofista, porque para mim, em democracia, o povo tem sempre razão. E, portanto, eu desconfio sempre daquelas pessoas que vão dizer que o povo está errado quando vota nos partidos. O povo nunca se engana. O povo, quando vota, vota sempre bem. Podemos não gostar daquilo que o povo escolheu. Porque quando o povo não escolhe o partido em que eu votei, vou dizer que o povo escolheu mal? Não. O povo escolheu foi num partido diferente do meu. Mas eu tenho que respeitar esse voto se ele for feito dentro de regras democráticas. E agora, temos em Portugal um partido que cresceu substancialmente, o Partido Chega, que tem neste momento cerca de 18% do eleitorado e passou de 4% para 18%. Aliás, ganhou até no círculo, elegeu um deputado lá no círculo da imigração fora da Europa. Aliás, com o efeito de ter posto fora da Assembleia da República Portuguesa o Presidente da Assembleia da República de Portugal, que era candidato pelo Partido Socialista, que não conseguiu ser eleito, o Presidente da Assembleia, que não conseguiu ser eleito, porque estava na lista do círculo fora da Europa, soube-se ontem, e não conseguiu ser eleito, e o deputado que foi eleito foi precisamente um deputado do Partido Chega. Mas, portanto, penso que é preciso ver quais são as razões do crescimento desses partidos, dessa insatisfação. Isso tem pouco a ver, fica uma discussão mais complexa, da dificuldade de agradar a todos, cada vez é mais difícil agradar a todos, e os partidos se transformarem também em partidos de protesto e em que o mercado, digamos assim, político-partidário é um mercado cada vez mais diversificado. Agora, o voto eletrónico ou o voto telemático pode ter a vantagem de as pessoas poderem votar, mas as pessoas podem votar de uma forma mais leviana. Podem votar repentinamente, basta carregar um botão, não tem que se dirigir à urna, não tem que se dirigir à Assembleia de Voto. E, de facto, a pessoa, pelo caminho, pelo menos, quando se dirige à urna eletrónica, vai pensar qual é a melhor escolha, mas tem que se dedicar um dia para pensar um pouco melhor. Portanto, o voto presencial tem esta vantagem, mas eu não quero acreditar que as pessoas só pensam quando fazem 100 metros para ir à urna de voto e se estiverem em casa que votam eletronicamente não pensam nada sobre aquilo que estão a fazer. Também não me parece que seja assim, porque quando fazem uma transferência bancária também pensam muito bem naquilo que fazem no telemóvel e não têm que ir ao banco fazer a transferência bancária. Penso que, digamos, o cuidado é o mesmo.
Portanto, os partidos têm mostrado resistência, a verdade é essa. Em Portugal discutiu-se muito isso na altura da pandemia, mas o assunto morreu, deixou de ser discutido. Mas eu acho que é preciso ser discutido, embora o contexto português agora é um contexto mau, porque, não sei se sabem, a abstenção diminuiu consideravelmente. Nós tínhamos uma abstenção de 40 e tal por cento, agora passámos para 30%. Isto é, nestas eleições de 10 de março, houve muita gente que voltou a votar e que não votava. Muitos no tal partido Chega, do voto de protesto contra o sistema, contra os partidos do sistema. Os partidos do centro-esquerda e centro-direita, PS e PSD. E, portanto, a questão agora do voto eletrónico vai provavelmente perder força, porque já não é necessário o voto eletrónico, porque afinal até a abstenção diminuiu e não aumentou. Mas eu penso que a questão é uma questão que tem que estar em cima da mesa e deve ser experimentada. Mas também não conheço experiências assim em outros países. Penso que há uma grande relutância dos partidos em optarem por este voto. Porquê? Porque este voto, se o voto for telemático, há consequências absolutamente imprevisíveis. Porque como todas as pessoas podem votar, porque todos vão votar, pode mudar radicalmente o cenário partidário. E, portanto, podem aparecer partidos que podem ficar com uma maioria de repente absoluta, nunca seria possível de outra maneira. E o voto eletrónico tem uma outra desvantagem, é que, digamos, pode favorecer os partidos de protesto em detrimento dos partidos mais moderados do sistema. Mas, enfim, acho que há argumentos para os dois lados e é uma questão que acho que deve ser discutida. Acho que eu faria apenas se fosse governante, talvez experimentasse um voto eletrónico, por exemplo, autárquico, nos municípios e nas freguesias, experimentava assim, e veria o que é que isso ia dar, e depois tiraria conclusões para replicar o sistema ao nível nacional se esse sistema tivesse funcionado bem. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu agradeço aqui o doutor Estrela, o doutor Jadson, o doutor Ademar. Muito obrigado. A gente vai encerrar agora e peço desculpas à próxima palestra, que a gente atrasou um pouquinho, mas foi porque começou atrasadamente. Muito obrigado.